início à aula propriamente dita, em continuidade à aula já proferida pelo Dr. Rogério, eu gostaria de parabenizar a equipe da Trinolex pela brilhante ideia de estar desenvolvendo um curso de Direito online tributário, em que cada palestrante tem a responsabilidade de abordar um tema específico vinculado ao âmbito do direito tributário, de forma que coube a nós, dentro desse projeto, tratar do sistema tributário constitucional. E como eu disse antes, em continuidade à aula que o Dr. Rogério já deu, em que ele abordou diversos temas em relação ao direito tributário, como a norma de rejeição social, aspectos do direito financeiro, as espécies tributárias, trataremos agora das limitações ao poder de tributar, aos princípios constitucionais tributários veiculados no artigo 150 da Constituição Federal. E lembrando que, eu acho de suma importância lembrar, que a Constituição de 88 é a primeira Constituição que dedicou a seção inteira de um capítulo justamente a esses limites ao poder de tributar, ou seja, é a primeira vez que existe um capítulo dedicado inteiramente a barrar, a limitar esse poder do Estado, tá, em relação à Constituição. Lembrando que na época da Constituinte, o Congresso foi dividido em 24 subcomissões, onde uma foi responsável justamente por essa parte tributária. E na época, essa subcomissão tinha desenvolvido, em síntese, dois anteprojetos, um apresentado até pelo IPEA, o outro pela IASP-PDF, inclusive com a participação do Dr. Ives, tá? O projeto, no caso do IPEA, ele era mais econômico do que jurídico, do IASP e a BDF era mais jurídico do que econômico, e no final, esses dois anteprojetos se convergiram em um único anteprojeto dessa subcomissão de tributos e foi apresentado na Assembleia. Infelizmente, como palavras do próprio Dr. Ives, entre o anteprojeto apresentado na Constituinte e o projeto final aprovado relativo ao sistema tributário constitucional, houve uma grande contribuição de pioria por parte dos nossos constituintes, tá? Justamente em razão, inclusive, do que o Dr. Rogério já expôs na aula anterior, tendo em vista essa voracidade fiscal que existe, infelizmente, dos nossos administradores, tá? E é óbvio que, lembrando a questão, como o Dr. Rogério colocou do Montesquieu, que o homem no poder não é confiável e, infelizmente, muitas vezes os detentores do poder, eles acabam se confundindo, eles acabam se esquecendo que eles estão lá para servir o povo e não para do povo se servir, tá? De forma que, tendo em vista justamente uma forma de barrar esse poder tributário, porque é óbvio, se a gente começar a entender que o nosso sistema é feito de, você tem receitas e despesas, as receitas têm que ser, no mínimo, compatíveis com as despesas, é óbvio que sendo a imposição tributária a maior fonte de receita do governo, a tendência dele é, infelizmente, como ele é um péssimo administrador do dinheiro público, a tendência dele é o quê? Ao invés dele reduzir as despesas, ele aumentar as receitas. Então, tendo em vista essa visão global, é que foi feito essa sessão inteira dedicada a essa limitação ao poder tributante, tá? Então, eu sugiro a vocês que, de forma que acompanhem a aula, tenham o maior proveito dela, que vocês tenham em mãos uma Constituição Federal atualizada, tá? Atualizada porque, se a gente for pensar num comparativo, a Constituição Americana, que tem mais de 200 anos, data de 1787, ela só tem 26 emendas. A nossa, que tem 17 anos, de Constituição de 88, ela já passou das 45 emendas, já estamos aí na 46ª emenda, sem contar as exposições. Então eu sugiro que vocês tenham em mãos uma Constituição atualizada, tá? O nosso periódico, na verdade, que tem em vista as inúmeras emendas, de forma que vocês tenham maior proveito, já que eu vou ler cada inciso do artigo 150 e fazer um breve comentário acerca do princípio que ele veicula.
Começamos então com o artigo 150 caput. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é importante já observar logo nesse artigo 150 caput? O Constituinte, logo no início, já coloca sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. O que ele quis dizer com isso? Que não só a União, Estado, Distrito Federal e municípios devem observar os princípios que estão abaixo, vinculados especificamente a esse dispositivo, bem como devem ser observadas todas as outras garantias que se estendem ao longo de toda a Constituição Federal. Principalmente, essas garantias estão veiculadas no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro. E, inclusive, se você for pensar recentemente, acho que vale a pena a gente comentar, um assunto que gerou grande debate, ainda está em discussão, acerca da quebra do sigilo bancário pelas autoridades administrativas, sem passar pelo Poder Judiciário, tá? Toda a argumentação, a discussão se baseia principalmente na violação que a autoridade fazendária estaria fazendo aos incisos ao inciso 10º e 12º do artigo 5º da Constituição, que se garantem o quê? Garantem a privacidade e intimidade de todo cidadão. É óbvio, se você for pensar rapidamente, tá? Pela movimentação bancária de cada cidadão, é possível você extrair o perfil desse cidadão, aspectos da sua vida, da sua privacidade, se ele, enfim, o que ele faz, o que ele frequenta, se ele vai em um restaurante X, um restaurante Y, se ele frequenta uma igreja X, uma igreja Y. Então, é muito patente que a conta bancária do cidadão, ela tem aspectos da vida privada deste, de forma que o que pretendeu a Lei Complementar 105? Ela pretendeu, sob o argumento de que o sigilo bancário protegia os sonegadores, ela pretendeu conferir à autoridade fazendária o poder de quebrar o sigilo fiscal de qualquer contribuinte que assim ela bem entendesse, tá? É evidente que o nosso sistema nunca protegeu os sonegadores de fato, tá? O que o nosso sistema faz, o sigilo bancário faz, de acordo com todo o sistema vigente, a única coisa que ele faz, ele protege o quê? Ele protege o bom contribuinte do Estado, ao mesmo tempo que protege o Estado dos sonegadores de fato. De forma que, sempre que as autoridades tributárias levassem provas, indícios, fortes indícios de sonegação ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário nunca negou a quebra de sigilo bancário, tá? Razão pela qual a única coisa que dá para se extrair de toda essa questão envolvendo a quebra do sigilo bancário é que a autoridade executiva, o administrador tributário, passou a exercer ou pretende exercer realmente a atribuição que é do Poder Judiciário, ou seja, o que ele pretende é passar a ser parte e juiz. Ele, que não tem características de neutralidade, imparcialidade como o legislador, como o judiciário, ele decidiria de quem ele deve ou não deve quebrar o sigilo, o que é flagrantemente inconstitucional. Outra questão importante, só de curiosidade em relação à Lei Complementar 105, é que ela previa que para os servidores públicos era necessário passar sempre pelo Poder Judiciário. Não poderia ser quebrado o sigilo bancário do servidor público indiscriminadamente sem passar pelo crivo do Poder Judiciário, o que é estranho, já que o servidor público, esse sim, tem o dever é regido pelo artigo 37 da Constituição, que prevê a questão da moralidade e da publicidade de seus atos, tá? De forma que outra questão importante vinculada a essas outras garantias constitucionais, que estão elencadas aí ao longo do artigo 5º especificamente, você tem o direito à defesa, ao devido processo legal, o direito de propriedade, entre tantos outros, tá? Que necessariamente devem ser observados pelo aplicador da norma tributária.
não só aqueles no artigo 150. Em continuidade, o que resta importante dizer também acerca desse artigo 150 é o seguinte, que ele trata das garantias e direitos do contribuinte. Entretanto, pode a norma infraconstitucional estender essas garantias. Ela não pode nunca restringir, mas a legislação infraconstitucional pode sim dar mais garantias ao contribuinte. Por exemplo, o próprio CTN, que é uma lei complementar, ele já aumenta as garantias, já estende além dos 150, tá? Já que tem o indúbio pro réu e a retroatividade benigna, entre outras coisas. Inciso 1º. Passamos agora ao inciso 1º da Constituição, que diz: exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Referido princípio, inciso, veicula o princípio da legalidade, tá? Que, inclusive, se você for no artigo 5º da Constituição, já existia a previsão acerca do princípio da legalidade no artigo 5º, inciso 2º, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E no direito tributário, essa legalidade, ela é estrita, ou seja, ela garante o contribuinte, garante o cidadão que nenhum tributo será criado ou majorado senão em virtude de lei. Entretanto, não basta a lei autorizando a cobrança do tributo, ela precisa definir todos os aspectos relevantes da norma, de forma que ela impeça eventual interpretação extensiva ou integração analógica que aumente o espectro de atuação da imposição, tá? Em resumo, o que a gente pode dizer? Que o fato deve estar perfeitamente dentro da norma, impedindo interpretações analógicas. E outras nuances da estrita legalidade é o que nós chamamos de tipicidade fechada ou tipicidade cerrada, indiferente, e o princípio também da reserva absoluta da lei formal. O que trata a reserva absoluta da lei formal? Quando se diz que existe uma reserva relativa, existe um compartilhamento do poder legislativo, tá? Então, por exemplo, existiria a possibilidade do legislativo, ele falaria sobre a base de cálculo, o sujeito ativo, o sujeito passivo, e caberia, por exemplo, ao executivo falar da alíquota, tá? Só que no direito tributário, aqui no Brasil, isso não ocorre. A reserva é absoluta, ou seja, cabe ao legislador tratar de forma ampla, abordar todos os aspectos da norma impositiva, não deixando qualquer margem de atuação ao executivo. Ou seja, o legislador, ele não pode ser substituído pelo aplicador da norma tributária. E em relação à questão que a gente diz do princípio da tipicidade fechada ou cerrada, impõe que a norma impositiva deve constar necessariamente todo o tipo tributário, ou seja, base de cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota e tudo aquilo que torne relevante o tributo. Inclusive, todos esses conceitos que eu falei agora, estrita legalidade, tipicidade cerrada e reserva absoluta de lei, estão conformados no CTN, nos artigos, se vocês tiverem em mão no CTN, o 97, que fala somente a lei pode estabelecer instituição de tributo, majoração de tributo, definição do fato gerador, fixação de alíquota, base de cálculo, combinação de penalidades, hipótese de exclusão, extinção, etc. Se vocês forem também depois no artigo 108 do CTN, ele diz, parágrafo 1º, tá? O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Se vocês forem no 112, fala o seguinte: a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. Então, como vocês veem, em resumo, tá? A lei deve definir com clareza o tipo tributário, o fato gerador, sem a possibilidade de interpretações elásticas ou da analogia, tá? Exceções existem ao princípio da legalidade? Existem,
tá? Elas estão reguladas no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição, que diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 1º, 2º, 4º e 5º, que seria imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, tá? Mesmo assim, se vocês pensarem bem nessa exceção ao princípio da legalidade, já que essas alíquotas podem ser alteradas por decreto, o que pode ser alterado? A alíquota. Só que antes essa alíquota tem que estar prevista na lei. Ou seja, primeiro vem a lei, define o tributo, define a alíquota e depois ela pode ser alterada pelo executivo, tá? Passamos a outra questão vinculada ao princípio da legalidade, que é importante. Trata-se do parágrafo 7º do artigo 150, que foi, na verdade, acrescentado ao artigo 150 pela emenda constitucional número 3, de 93. Não sei porquê, já que, na verdade, não se trata de uma limitação ao poder de tributário, tá? Mas sim de uma ampliação do poder deste, já que o que ele prevê? A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação, condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido, tá? O que ele faz? Infelizmente, esse parágrafo 7º, ele acaba dando a possibilidade de ocorrer uma obrigação tributária sem fato gerador. E se o fato gerador não ocorreu, ele não é presumido, ele é fictício. E se ele é fictício, ele vai contra o próprio princípio da legalidade. E para finalizar o princípio da legalidade, eu acho que vale a pena, foi uma coisa que me falaram, que eu ouvi o Dr. Ives falando semana passada, eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena reproduzir aqui para vocês. Que na época da Guerra Fria, tá, onde tinham dois grandes blocos, Estados Unidos e União Soviética, diziam que existiam 4 regimes jurídicos vigentes, tá? O francês, o alemão, o italiano e o russo. E o que dizia o sistema, o que continha o sistema francês? Dizia o seguinte: tudo era permitido, menos o que fosse proibido. O que vigia no sistema alemão? Tudo era proibido, menos aquilo que fosse permitido. O sistema russo, um pouco mais radical, tudo era proibido, mesmo aquilo que fosse permitido. E o sistema italiano, em compensação, tudo era permitido, mesmo aquilo que fosse proibido. De forma que agora passamos a comentar o inciso 2º do artigo 150. O que dispõe o inciso 2º? Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Referido princípio é o princípio da isonomia ou da igualdade, que, similarmente ao inciso do princípio da legalidade, também já continha, de forma geral, já tinha sido vinculado no artigo 5º da Constituição, quando você vê até no próprio caput do artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida a liberdade, a igualdade, tá? De novo, o Constituinte no inciso 1º, homens e mulheres são iguais. Ou seja, tratou o Constituinte de repetir esse princípio da igualdade também no sistema tributário constitucional no inciso 2º, que vige, se a gente pensar bem, em resumo, o que se resume? Tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Entretanto, é importante a gente observar que o Constituinte utilizou aqui a seguinte palavra: aqueles contribuintes que se encontram em situação equivalente. O que quer dizer? A equivalência, ela é maior que a igualdade, de forma que quando uma situação é equivalente, é uma situação similar, onde nem todos os aspectos são idênticos um ao outro, como ocorre na igualdade. Assim, como que nós devemos interpretar esse princípio da igualdade? Deve ser interpretado de forma que os desiguais
em situação de aproximação, não em situação de desigualdade absoluta, em situação de aproximação, devem ser tratados também de forma igual. E por que isso? Porque houve a preocupação também do Constituinte, que às vezes por uma pequena peculiaridade, uma pequena distinção, que na verdade não altera o conteúdo, a natureza efetiva da situação, houvesse possibilidade de perseguição política ou de uma tributação diferenciada. Tá? Outra questão importante que a gente deve observar no dispositivo é que quando ele fala proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, ou função por eles exercida, muitas vezes a tendência das pessoas entenderem que a ocupação profissional se restringe só à pessoa física, tá? Mas não, ela pega também a pessoa jurídica, de forma que a ocupação profissional é toda atividade que implique a atuação profissional de pessoas físicas ou jurídicas, tá? Esse princípio da igualdade, é importante a gente se ressaltar, apesar do Dr. Rogério já ter comentado sobre a capacidade contributiva, esse princípio da igualdade, ele se relaciona muito com dois outros princípios, o da generalidade, onde todos os contribuintes, todos os cidadãos devem serem tributados, tá? Independente de raça, sexo, etc. E também o princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, parágrafo 1º. E o que diz o parágrafo 1º do artigo 145? Diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada a administração tributária, especialmente para conferir efetividade desses objetivos e identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, isso é importante, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Como já foi abordado pelo Dr. Rogério Gandra na aula dele, esse dispositivo, ele deve ser, na verdade, lido da seguinte forma: os impostos terão caráter pessoal sempre que possível e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Por quê? Porque se você assim não fizer, você vai poder ter uma situação confiscatória se a capacidade contributiva não for respeitada. E o princípio a vedação ao confisco existe também, como será abordado a seguir, tá? Então, aqui ó, o que a gente inclusive pode fazer um comentário que eu acho interessante é que, como foi dito já pelo Dr. Rogério, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Agora, existem impostos, o imposto direto, que seria também o IPTU, que ele tem caráter real, é um imposto de caráter real. E muitas vezes não, infelizmente as pessoas esquecem, muitas vezes elas associam a questão da capacidade contributiva com a progressividade tributária. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Entende-se que, por exemplo, quando tem a questão do IPTU, tá? Já foi discutido na época do IPTU de 91, 92, no município de São Paulo, foi instituída alíquotas progressivas desse imposto. E na época o Supremo já decidiu que o quê? Para imposto real não pode existir a progressividade. Por quê? Se você pega uma pessoa que tem um imóvel com valor venal X e uma outra pessoa que tem um outro imóvel com valor venal XY, óbvio, mesmo adotando-se a mesma alíquota, você já vai ter uma graduação da capacidade contributiva, já que se o meu imóvel vale 100 e o da outra pessoa vale 200, óbvio que essa outra pessoa, se tiver a mesma alíquota, 1% do IPTU, eu vou pagar menos imposto do que aquela outra pessoa que tem um imóvel com valor venal maior. Entretanto, apesar disso, veio a emenda constitucional número 29 recentemente, que entendemos nós que seja inconstitucional, já que o que ela fez, ela deu a progressividade, ela instituiu a progressividade sobre o imposto real, que é o IPTU. Só que não é impossível você ter a progressividade associada ao imposto real. Por quê? Porque quando você você pega como base um único fator, um único bem, você não mede a capacidade econômica efetiva do cidadão. E você pode sim quebrar a isonomia, tá? No caso ferindo o princípio da igualdade.
Então, por exemplo, uma forma para vocês entenderem como é incompatível a progressividade com impostos reais é o caso, vamos supor, um imóvel até um valor de 50 mil reais, eles são isentos, não pagam imposto nenhum. Imóveis de 100 mil reais têm uma alíquota de IPTU de 1%. O que acontece? Se eu, contribuinte, tenho imóvel de 100 mil reais, eu vou pagar 1% de IPTU, tá? Em compensação, se eu tenho meu vizinho que tem 2 imóveis, cada um de 50 mil reais, ele não vai pagar absolutamente nada. Mas se você pensar bem, eu tenho um patrimônio de 100 mil reais e o meu vizinho também tem o mesmo patrimônio de 100 mil reais, só que eu estou sendo tributada e ele não, porque só está o que é considerado é um bem isolado, de forma que entendemos nós que realmente a emenda constitucional 29 seria inconstitucional, já que ela dá ao imposto real a possibilidade de existir uma tributação progressiva. Tá? Agora passamos então, após as considerações da princípio da isonomia, ao princípio da irretroatividade, que está previsto no inciso 3º, a linha A do artigo 150. O que diz o inciso 3º? Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Assim como os princípios anteriores, ele também tem referência, se você for pensar bem, no artigo 5º da Constituição, que fala do direito adquirido e que não há crime sem lei que o anteceda, tá? Então, o que fala em resumo o princípio da irretroatividade? Ele proíbe que um fato que seja tributado, se a lei vier posterior a esse fato, a lei que instituiu o aumento no tributo for posterior a esse fato. A gente nem pode falar que seria um fato gerador, já que antes não existia lei que tivesse instituído ou aumentado o tributo, tá? Então, em resumo, o princípio da irretroatividade, ele garante ao contribuinte que o fato anterior à lei que instituiu ou aumentou o tributo não será atingido por essa lei. Tá? O que a princípio ele não teria maiores consequências, maiores dúvidas, entretanto, para alguns tributos, como o imposto direto, como o imposto de renda, ele gerou já algumas divergências. Por quê? O imposto de renda, se você for pensar bem, ele qual o fato gerador do imposto de renda? É a aquisição da renda que ocorre ao longo de todo o exercício financeiro, tá? Ao final do exercício, o que acontece? É apurada, na verdade, a base de cálculo do imposto. Só que, no final, só tem a base de cálculo, de forma que a lei que vai atingir toda essa cadeia de fatos que ocorreram ao longo de todo o exercício, ela tem que ser anterior a esses, para ela ter valor. Ou seja, não vai valer a lei quando tiver a base de cálculo, mas sim a lei do início do exercício. Porque o imposto de renda, são várias aquisições ao longo de todo o período. Então, essa é uma discussão que foi levantada na época, já teve até uma emenda, uma súmula 584 do Supremo Tribunal Federal, mas que ela hoje, tendo em vista esse dispor do princípio da retroatividade da Constituição de 88, ela não tem realmente mais aplicabilidade, tá? E o que é mais importante também, então, o que é importante fixar, outra coisa importante do princípio da retroatividade, é que não há exceções, tá? Não pode retroagir. Passamos agora, então, à linha B, que trata do princípio da anterioridade. Então, não pode também ser cobrado tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. É o princípio da anterioridade, que vocês devem saber, proíbe a cobrança de imposto, de tributo, no mesmo exercício financeiro em que este foi instituído. Antigamente, antes da Constituição de 88, nós tínhamos o que também chamava-se de princípio da anualidade. E esse princípio da anualidade, se você for ver a parte histórica dele, o contexto histórico, ele data de 1215, na época do João Sem Terra, quando teve numa briga entre os barões ingleses com o João Sem Terra, impuseram para o João Sem Terra um limite
para ele ter os dispêndios dele para o ano seguinte, de forma que os súditos pudessem realmente se adequar às despesas do trono, tá? Hoje em dia, o princípio da anualidade não vige mais. O que era esse princípio da anualidade? Não bastava só o tributo ser antes do exercício financeiro, a lei vir antes do exercício financeiro, mas também que essa tivesse antes do orçamento, fosse aprovado no orçamento, tá? Então, hoje em dia, a lei pode que institui o aumento de tributo, ela pode ser posterior ao orçamento, mas para ele valer tem que ser posterior, só no ano seguinte. E complementando o princípio da anterioridade constante da linha B, que proíbe que um tributo seja cobrado no mesmo exercício financeiro em que este foi instituído, veio finalmente uma emenda constitucional que fez uma contribuição de melhoria ao texto, tá? Que seria a emenda constitucional 42, que ela instituiu, pela linha C, como nós vamos ver, a noventena no sistema tributário, que diz o quê? Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei, que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha D. O que quis dizer isso? Que agora o tributo, depois que a lei o instituir, ele só poderá ser cobrado depois de 90 dias, que é excelente para os contribuintes, já que antes desse disposto, o que era muito comum, 31 de dezembro, o Congresso corria, aprovava uma lei, aprovava um tributo que começava a valer a partir do ano seguinte, e dizia-se o quê? Não está sendo violado o princípio da anterioridade, já que foi instituído ainda, enfim, em X, no ano X, e só está sendo cobrado a partir do 1º de janeiro do ano X1, o que não há dúvidas que pegava o contribuinte de calças curtas, tá? Agora, como essa emenda constitucional 42 acabou protegendo de certa forma o contribuinte, já que dá um espaço de tempo de 90 dias para esse tributo valer. Ou seja, se o Congresso sair correndo para publicar uma lei, para criar um tributo, instituir, majorá-lo dia 31 de dezembro, ele só vai poder ser cobrado em 1º de março do ano seguinte, tá? O que, sem sombra de dúvidas, foi excelente para o contribuinte. Agora, a exceção, como eu disse antes, o princípio da retroatividade não tem exceções, entretanto, o princípio da anterioridade tem as suas exceções. E que exceções são essas? Essas exceções ao princípio da anterioridade, elas estão veiculadas no parágrafo 1º do artigo 150, que diz o seguinte: a vedação do inciso 3b, que é esse que recentemente nós lemos, da retroatividade, da anterioridade, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, empréstimo compulsório, 153, inciso 1, imposto de importação, inciso 2, imposto de exportação, inciso 4, IPI, inciso 5º, IOF, artigo 154, inciso 2º, impostos extraordinários, e a vedação do inciso 3C, que é essa da noventena, não se aplica aos tributos previstos, os mesmos tributos, tá? 148, inciso 1, 153, 1, 2, 3, 5º, 1542, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155.3, que trata do IPVA, e 156.1, que trata do IPTU, tá? Esse parágrafo 1º também foi alterado pela emenda constitucional 42, e ele trata, se vocês observarem, como eu disse antes, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, são impostos com finalidades extra-fiscais, que são utilizados muitas vezes por uma questão de política monetária e de comércio exterior, etc. Tá? O que é interessante aqui? Imposto de importação, imposto de exportação e IPI, não há dúvidas que eles têm como função, eles protegem, de certa forma, o nosso comércio, tá? O comércio e a indústria, ou às vezes desprotege, enfim. O IOF, infelizmente, antes da Constituição de 88, ele estava subordinado ao princípio da anterioridade, entretanto, o lobby, como o doutor Ives diz, o lobby do Estado, da Fazenda, foi mais forte que o lobby dos contribuintes, e ele acabou entrando também nesse rol de exceções ao princípio da anterioridade, tá? O empréstimo compulsório previsto no 147 e 148, inciso 1º, já comentado aqui pelo Dr. Rogério, deve-se a empréstimos compulsórios
em caso de guerra externa ou calamidade pública. É óbvio que ele não poderia sujeitar ao princípio da anterioridade se você está na iminência de uma guerra ou está diante de uma calamidade pública, tá? O que é uma contradição, uma coisa meio estranha? O 148.2 também prevê a hipótese de empréstimo compulsório quando, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Esse caso aqui, empréstimo compulsório de investimento público de caráter urgente ou relevante, ele se subordina ao princípio da anterioridade, o que que gera uma certa incongruência, porque se é um investimento urgente, de caráter urgente, não tem sentido o porquê deste estar subordinado à anterioridade, tá? Existem outras contradições que, no caso, que não se subordinam também à questão da anterioridade, que não estão nesse parágrafo primeiro, que é no caso do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, que está no 155, parágrafo 4º, e também a questão da CID sobre petróleo, se vocês observarem na Constituição, no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º-B, fala que não se sujeita ao princípio da anterioridade. Voltando aqui ao parágrafo 1º, tá? Impostos extraordinários estão instituídos pela União na iminência de guerra externa, que é óbvio, você não pode perder a guerra, como eu já disse antes, por falta de dinheiro, ser cobrado o imposto depois, tá? E a questão também do IPVA e do IPTU, que não se aplica à anterioridade nonagesimal, que, como vocês sabem, IPTE e IPTU, no começo do ano, dão as bases de cálculo em função dos valores. Uma outra exceção que temos também, que não se aplica à questão da anterioridade, trata-se das contribuições sociais previstas no 195, parágrafo 6º, que fala: as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 153b. Leia-se o princípio da anterioridade. Aqui tem uma questão interessante que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que é o seguinte: se vocês observarem, todas as exceções ao princípio da anterioridade tratam-se de impostos da União Federal, de competência da União. É imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. E dos 7 tributos aqui da União Federal, sobrou o imposto de renda, sobrou o imposto, o ITR e o de grandes fortunas. E teve uma discussão no passado em relação, quando você tem uma medida provisória, como se aplica o princípio da anterioridade diante de uma medida provisória que surgiu no ano X, e a lei que confirmou essa medida só veio em X1. O que vale? Essa lei de X1, ela vale só para o exercício X2 ou ela já vale a partir de X1? Na época, o Dr. Ives sustentava que eram instrumentos distintos e deveria prevalecer a lei, viger a lei só a partir de X2. Entretanto, o Supremo Tribunal entendeu que não, que no caso da medida provisória, a lei ela é uma continuação da medida provisória, razão pela qual não há uma quebra, uma violação do princípio da anterioridade, se ela foi cobrada realmente no ano de X1, tá? Isso eu acho que é interessante para vocês, um conhecimento a mais de um dado histórico, tá bom? Vamos passar agora para o inciso 4º, que diz: utilizar tributo com efeito de confisco. Esse princípio é aquele princípio que veda o confisco por meio de tributos, tá? Como o Dr. Rogério já disse na palestra dele, o tributo é uma transferência, na verdade, compulsória de recursos do cidadão, do contribuinte, para o Estado. De forma que, por raciocínio lógico, vocês vão te convir que deve existir uma razoabilidade nessa tributação. Então, muito se discute porque você lê
Utilizar tributo com efeito de confisco. O que seria esse efeito de confisco? Até que ponto um tributo seria confiscatório ou até que ponto ele não seria confiscatório, já que está diante de um critério subjetivo, tá? O que nós entendemos, o que nós defendemos, inclusive já foi esse entendimento já foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal numa ação direta de constitucionalidade, que há o confisco quando a carga tributária geral, não o tributo isoladamente, mas toda a carga de um incidente sobre um contribuinte tira dele a capacidade dele sobreviver e dele se desenvolver normalmente, tá? Se sustentar e se desenvolver. De forma que, para você ver se você está diante, se há o confisco ou não, você não pode estudar um tributo isoladamente, mas sim toda a carga incidente sobre o mesmo contribuinte. E se quando essa carga impedir que ele se desenvolva, ele se sustente, aí sim você vai estar diante do efeito confisco e aí sim você deve rever esse último imposto que foi instituído, esse último tributo que foi instituído e rever todo o sistema. Tá? E essa ideia já foi, como eu disse antes, teve a ADIM, que é a ADIM 2010, tá? Que tratava do aumento da contribuição dos servidores públicos. O Supremo teve realmente essa mesma ideia. Então, o que é importante fixar daqui, desse princípio? Deve analisar a universalidade de toda a carga tributária versus a capacidade contributiva do cidadão. E o importante só lembrar que essa vedação ao confisco, ela transcende a ótica do direito tributário. Por quê? E ela se estende a todos os ramos do direito, tá? Ela não fica só restrita à questão tributária. Porque ao longo da Constituição é assegurado o direito de propriedade do cidadão. Artigo 5º, artigo 170, depois diz que a propriedade ela não será retirada do cidadão a menos que haja justa e prévia indenização, tá? Mesmo na hipótese em que nós temos a questão da propriedade em relação a que ela deve cumprir a sua função social, se isso não ocorre, ela não é confiscada, ela não é retirada, mas sim o contribuinte tem uma penalidade. Ou seja, sempre, partindo desse raciocínio, sempre que um bem do cidadão ele for tirado deste sem a justa e prévia indenização, você vai estar diante do efeito confisco, tá? De forma que a gente sempre tem que ter ideia, efeito confisco. Vamos agora passar para o inciso 5º do artigo 150, que diz: estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Esse princípio não tem grandes questionamentos ou grandes dúvidas, até um princípio de difícil aplicabilidade, já que sempre que você tentar vedar o tráfico de pessoas por meio de tributos, você consequentemente vai esbarrar em outros princípios, como da isonomia, etc. Tá? O que é bom ressaltar, a vedação aqui é o tráfico de pessoas, tá? Por meio de tributos, de forma que você pode sim ser parado pela Polícia Federal para eventual fiscalização, tá bom? Federal, estadual. E a tributação é só a questão dos tributos só no âmbito de tributos estaduais ou municipais, e a exceção que é feita aqui é em relação ao pedágio, que nós entendemos que seja taxa. E se o pedágio é taxa, ele deve se submeter a todos os princípios constitucionais que nós estamos dizendo aqui: legalidade, anterioridade e retroatividade. Mas o Supremo já teve uma decisão que o pedágio seria taxa, teve uma outra decisão que seria preço público, de forma que nós defendemos a tese que o pedágio, por estar no sistema tributário constitucional, por ser uma limitação, seria sim uma taxa. Mas cabe ao Supremo se posicionar de forma definitiva, tá? Inciso 6º. Esse inciso trata da imunidade, que diz instituir impostos sobre imunidades.
o que se entende por imunidade no âmbito do direito tributário, tá? A imunidade são situações que o Constituinte entendeu que deveriam ser incentivadas, deveriam ser protegidas da carga tributária, da imposição fiscal, a fim que ela se desenvolvesse de forma mais ágil, flexível, ampla, sem a possibilidade de eventuais perseguições via tributo. Então, são situações que foram consideradas relevantes pelo Constituinte, como liberdade de expressão, liberdade ao culto, à religião, ao culto religioso, liberdade de ideias, atividades vinculadas à assistência social. Então, todas essas decidiu o Constituinte que elas seriam proibidas de sofrer tributação. Ou seja, entenda-se, o que é imunidade? Imunidade são áreas que foi uma área delimitada pelo Constituinte que proíbe a atuação do órgão tributante, do poder tributário, tá? Então, nessas áreas que nós vamos comentar a seguir, não pode sofrer tributação. Estão fora do alcance do poder de tributar. Importante aqui, o que diz logo o caput, instituir impostos sobre, ou seja, a imunidade restringe-se aos impostos, tá? Como o Dr. Rogério disse na aula dele, nós temos 5 espécies tributárias, tá? Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos as contribuições especiais e nós temos os empréstimos compulsórios. Todas essas hipóteses, todas essas espécies que eu comentei, com exceção dos impostos, elas já têm uma atividade específica, uma vinculação, de forma que por essa razão elas, ao contrário dos impostos, não podem serem imunes, tá? Existem exceções? Existem, nós vamos ver a seguir. De qualquer forma, nós temos que, por quê? Se você for pensar as taxas, tá? Taxa, o Dr. Rogério já disse, contraprestação de serviço público específico ou divisível ou poder de polícia. Contribuição de melhoria, tem que haver uma contribuição de melhoria de um imóvel. Contribuições especiais, também tem uma finalidade, uma referenciabilidade aos contribuintes. Então você tem contribuição social, destinada à seguridade social, contribuição de intervenção no domínio econômico, caráter regulatório, tem contribuição de interesse de categorias profissionais, para a manutenção das categorias profissionais, contribuição de iluminação, para custeio dessa, tá? Então, empréstimo compulsório está vinculado também à questão da calamidade pública, guerra externa e investimento relevante. Então, como as demais espécies, com exceção dos impostos, têm finalidades específicas já destinadas à receita, ela não pode realmente estar sujeita à imunidade. Qual é a exceção? Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que trata das contribuições sociais, que diz: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Mais para frente eu vou tratar com mais acuidade desse parágrafo 7º. De qualquer forma, vale a pena vocês terem em mente que, apesar do Constituinte constar no texto, são isentas de contribuição, de isenção não se trata, mas sim de imunidade. Por quê? Imunidade e isenção não se confunde, tá? A imunidade está prevista no texto supremo, na Constituição, é uma vedação ao poder de tributar, tá? A competência tributária. Já a isenção, ela é um favor legal, de forma que tem o ente o poder de tributar, entretanto, ele abre mão de uma receita por algum motivo que ele acha importante. Outra diferença importante da imunidade e da isenção, que a imunidade você sempre tem que ver, interpretar de forma ampla, buscar a finalidade da norma. O que diz, todo mundo fala, você tem que ter uma interpretação teleológica, ou seja, buscar a finalidade da norma. Ao passo que a isenção, a gente lê a isenção de forma restrita, como tem no CTN, artigo 111, que diz que será, artigo 111,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Então, em resumo, tá? Sem me adentrar muito na questão, é importante sempre lembrar, a Constituição, nosso sistema, nós temos, na verdade, 4 formas desonerativas, as 4 principais formas desonerativas, tá? Então, a gente tem a questão da imunidade, a questão da isenção, a questão da alíquota zero e a questão da não incidência. O que distingue essas 4 espécies? A imunidade, você não tem obrigação tributária e você não tem o crédito tributário por expressa vedação constitucional, interdição absoluta do poder de tributar. A isenção, que é um favor legal, você tem obrigação tributária, mas o crédito tributário você não tem. Por quê? O próprio artigo 175 do CTN, se vocês lerem, ele exclui o crédito tributário, ou seja, você tem a obrigação, mas você não tem o crédito tributário. É um favor legal que é dado pelo legislador infraconstitucional, isenção sempre pelo legislador infraconstitucional, que abre mão de uma receita. Quem tem o que diz, né, o que os doutrinadores costumam dizer é quem tem o poder de tributar tem o poder de isentar. A outra forma desonerativa é a questão da alíquota zero, onde há obrigação tributária, há o crédito tributário, mas eles têm expressão nenhuma, reduzida a expressão nenhuma, já que é zero. E no caso da não incidência, não nasce nem o crédito, nem a obrigação, nem o crédito, porque não há o exercício do poder tributário, não há, no caso, a hipótese de incidência não foi definida pelo legislador. Passamos agora às imunidades propriamente ditas, tá bom? Então vamos lá. Instituir impostos sobre, a linha A, patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Essa linha trata da imunidade recíproca. Qual é, como eu disse antes, a imunidade sempre a gente tem que interpretar ela de forma ampla, buscando a finalidade da norma. Tá? Qual é o objetivo da norma? É assegurar o federalismo. Então, o que proíbe? Proíbe, por exemplo, que a União ela não pode instituir imposto de renda sobre o Estado, o Distrito Federal ou o município. O município não pode instituir ISS para a União, para o Estado e para o Distrito Federal. Acabei recentemente, eu vi uma questão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal para discussão em relação à imunidade recíproca. É um Estado que começou a cobrar IPVA sobre os Correios, tá? Então tá em jogo também a questão da imunidade recíproca. O que é importante a gente lembrar aqui, patrimônio são os bens estáveis do ente federativo, né? A renda é o resultado pecuniário do relato deste, e os serviços, quais são, aqui é muito importante, quais serviços que estão imunes? Os serviços públicos. Tá? Essenciais ou periféricos, não interessa. São os serviços públicos prestados pela administração direta ou as autárquicas que estão imunes. Só que, aqui é importante ressaltar, sempre que o serviço público tiver característica de serviço privado, aqueles que nos termos do 173 da Constituição, tiver uma natureza concorrencial, for específico da iniciativa privada, ele não tem imunidade. Ele é tributado sim da mesma forma, já que nossa Constituição, o 173, proíbe a questão da concorrência desleal. A vedação, a questão da imunidade recíproca, ela também vem tratada pelo parágrafo 2º e parágrafo 3º, que estende a imunidade para as autarquias e as fundações instituídas pelo poder público. O que diz rapidamente, tá? O parágrafo 2º, a vedação do inciso 6º-A, imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. É por óbvio, né, que aqui deveria sim as autarquias e fundações terem também o benefício da imunidade, já que a autarquia é o próprio poder público, ao longa manos desse, como muitas pessoas dizem, e as fundações da mesma forma também têm que ter essa imunidade. Só um adendo, tá?
as fundações privadas, elas também podem ter direito à imunidade, desde que elas estejam enquadradas no inciso 6º, a linha C, ou no inciso 6º, a linha D, livros, etc., que nós vamos comentar posteriormente, ambas as alíneas, tá? C e D. Finalidades essenciais ou delas decorrentes, é sempre importante lembrar que são imunes àquelas atividades que elas estão vinculadas à própria razão de ser da autarquia, ao seu objeto social, e delas decorrentes aquelas que dão suporte a essas finalidades. Por exemplo, e como eu já disse antes, quando for em relação a atividades da ótica privada, que feram a concorrência, não pode. Por exemplo, eu tenho uma fundação que ela produz livros culturais, tá ligado ao objeto social dela, a questão, uma fundação de livros, e ela faz uma palestra, cursos ligados realmente a essa atividade da associação em relação aos livros, essa atividade terá imunidade. Entretanto, se essa mesma fundação decide abrir um supermercado, um restaurante, que fira a concorrência, uma churrascaria, etc., é óbvio que essa atividade, que não está vinculada ao seu objetivo social, ela não terá direito à imunidade. Tá? O parágrafo 3º, as redações do inciso 6º-A, imunidade recíproca, tá? Não se aplica ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação, pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Em resumo, como eu disse antes, aqui fala expressamente que quando está se tratando de serviços vinculados próprios da atividade privada, artigo 173 e 175 da Constituição, não pode ter direito à imunidade. Tá? O que é interessante aqui é a questão que diz que também a imunidade fala nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ou seja, quem adquire o imóvel de uma entidade imune, ele terá sim que pagar o imposto de transmissão, já que pela própria previsão constitucional ele não tem o benefício da imunidade. Tá? O CTN também, no artigo 42, prevê, se você for pensar, o imposto de transmissão, se você pensar logicamente, quem deveria pagar é quem está transmitindo o imóvel, tá? Mas no caso, a Constituição e o próprio CTN prevêem que o imposto de transmissão também pode ser pago pelo adquirente. Se você pegar o CTN, artigo 42, está lá disposto que pode ser pago pelo adquirente do imóvel. Segunda imunidade, templos de qualquer culto. Aqui também já visou o Constituinte proteger o que ele acha de suma importância, que é o homem ter direito a entender os mistérios da sua existência, ou seja, também já tinha no artigo 5º, inciso 6º, essa questão religiosa que garante ao Constituinte inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Ou seja, dá para perceber a preocupação do Constituinte com essa questão da liberdade religiosa, compreender os mistérios da sua existência. O que é importante a gente pensar aqui? O que são templos? Quer dizer, é só o imóvel que tem imunidade? É só aquele local onde está tendo culto que tem imunidade? Não, não é. Entendemos que são imunes todas as atividades relacionadas ao culto, que estejam vinculadas a essa crença, que exteriorize esse culto a Deus, tá? Atividades correlatas e destinadas à sua finalidade essencial. Agora, uma questão que eu acho interessante, que outro dia foi colocada, que o Dr. Ibis, inclusive, colocou em discussão, é: culto demoníaco é imune ou não é imune? Bom, se você partir do pressuposto que o culto ao demônio é uma negação a Deus, você pegar o preâmbulo da nossa Constituição, o que consta no preâmbulo da nossa Constituição? A Constituição, promulgamos essa Constituição sob a proteção de Deus. Ou seja, o que nós entendemos é que, óbvio, se o
culto ao demônio é uma negação de Deus e a nossa Constituição foi feita sob a proteção de Deus, fica uma incongruência você dar imunidade para esses templos, tá? Que são de negação a Deus. Outra questão que pode ser debatida é a questão de muitos cultos que são contra a própria sociedade, que são instituídos apenas para enriquecer os seus dirigentes ou vão contra valores da vida, se esses cultos também teriam direito à imunidade ou não, devendo cada caso ser estudado minuciosamente pelos pelo judiciário, ou executivo, enfim, quem estiver debatendo a questão. Tá? Inciso, a linha C. São imunes o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais, os trabalhadores de suas instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. De suma importância, os partidos políticos, por razões óbvias, e as suas fundações têm que ser imunes para evitar perseguições políticas via impostos, tá? Então, visou o Constituinte assegurar essa liberdade de ideias. As fundações vinculadas aos partidos políticos são de importância, elas divulgam a cultura. Muitas vezes eu sou favorável, sou partidária da ideia de um partido, mas eu não quero ser militante, eu posso atuar de repente numa fundação desse partido, tá? Então, a imunidade dos partidos preserva a imunidade dos mesmos. Em relação à imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores, por óbvio, tem as suas razões, porque ela tem que ter liberdade, essas entidades, para defender os direitos dos trabalhadores, de forma que não pode sofrer eventual perseguição via tributos. Tá? A única ressalva que é feita é que deveria também ter uma imunidade para os sindicatos, para as entidades patronais, já que elas também podem sofrer perseguição via impostos, tá? Por intermédio de, se você estiver diante de um governo socialista ou anti-empresarial. E agora, acho que de suma importância essa questão, inclusive eu vou voltar depois agora eu vou tratar do parágrafo 7 do artigo 95, que fala da imunidade das entidades de assistência social e entidades de educação. O que é importante a gente entender aqui? O que é uma entidade quando o Constituinte fala de assistência social? O assistência social, que está na Constituição, é partindo do pressuposto que interpreta-se a Constituição teleologicamente, ou seja, de acordo com a finalidade da norma, partindo do pressuposto que deve-se dar uma interpretação ampla, a única interpretação que eu posso dar para assistência social é assistência social lato sensu. Vale dizer, são imunes de impostos todas aquelas entidades que são dedicadas à seguridade social, não só assistência social, estrito sensu falando. Ou seja, entidades que são ligadas à previdência, saúde, assistência social, educação, têm sim direito à imunidade dos impostos. E está agora um detalhe a mais que fala a linha C, que diz: atendidos os requisitos da lei. É de suma importância isso, porque existe uma discussão na doutrina, na jurisprudência, que lei seria essa? O que nós entendemos, que nós defendemos, que ainda o Supremo vai se manifestar a respeito, tá? De forma definitiva. Lei só pode ser a lei complementar. Não existe como ser outra lei ordinária. Por quê? Limitações ao poder de tributar, se você for ver o artigo 146, inciso 2º, fala: cabe a lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Ora, a imunidade é uma limitação ao poder de tributar, de forma que quando diz atendidos os requisitos da lei, só pode ser a lei complementar. Que lei complementar seria essa? Código Tributário Nacional, lei ordinária recepcionada como lei complementar. E quais requisitos seriam esses? Artigo 9º e 14 do CTN. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Preenchidos os requisitos previstos aqui no artigo 9º e 14 do CTN, tá? Vou direto no artigo 14. Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou renda a qualquer título. Aplicar integralmente no país os seus recursos. Manter escrituração de suas receitas e despesas. Atendidos só esses requisitos, tem direito à entidade dá direito à imunidade em relação aos impostos, tá? Não bastasse em relação aos impostos, tem também as entidades de assistência social direito também à imunidade das contribuições sociais, como eu disse, por
força do previsto no parágrafo 7º do artigo 195. E aqui é importante a gente lembrar que existe uma grande discussão o que seria, infelizmente, que a Receita Federal vem dando uma interpretação restrita a esse dispositivo, porque acabou surgindo uma série de normas, leis ordinárias, que acabam falando que tem direito apenas à imunidade das contribuições sociais aquelas entidades gratuitas que exerçam o serviço gratuitamente. Com base em quê? Nesse disposto aqui, ó, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O que as leis vêm entendendo? O que seria essa entidade beneficente? Entende o executivo que beneficentes são só aquelas entidades gratuitas, tá? Só que, entretanto, é bom a gente ressaltar que beneficência não é sinônimo de gratuidade. Beneficência é gênero, que abarca a filantropia, essa sim, que é caridade, que é gratuidade, e abarca também a atuação daquelas pessoas sem fins lucrativos a favor alheio. Por quê? Entidade beneficente é aquela entidade que presta serviço, que desenvolve atividades em benefício do outro, tá? E esse desenvolver uma atividade, prestar um serviço a favor do outro, esse pode ser de duas formas: pela filantropia, que é gratuidade, ou também sem fins lucrativos, ou seja, pega recursos de algumas pessoas e, com base nisso, ela acaba servindo terceiros, tá? Quando diz a lei sem fins lucrativos, muitas vezes confunde o fisco, a fazenda, ela entende o que sem fins lucrativos é não ter lucro. Só que não ter lucro não significa você não ter um resultado positivo, tá? Você não pode ter lucro para distribuir para os criadores da entidade, mas ela pode sim ter resultados positivos, desde que estes sejam aplicados na própria entidade, no desenvolvimento desta e das suas finalidades. Por isso que o que nós defendemos ainda está sendo discutido no Supremo, mas o que nós defendemos que, primeiro, sobre a imunidade das entidades de educação e assistência social, atendidos os requisitos de lei complementar, tá? Segundo, lei complementar, artigo 9 e 14 do CTN. Segundo, não é necessário ter a gratuidade, exclusiva gratuidade, para você ter direito à imunidade em relação às contribuições sociais. Tendo direito, sim, a todas aquelas entidades que prestam serviço alheio a favor de terceiros e preenchem os requisitos do artigo 14 do CTI. Agora vamos à questão da imunidade dos livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão. Repetindo novamente, como a gente interpreta sempre a imunidade de forma ampla e visando o objetivo do legislador, essa imunidade visa a divulgação da cultura, divulgação da informação, de forma que ela hoje, tá, também abrange imunidade em relação a técnicas audiovisuais e comunicação eletrônica. Uma questão interessante é se a revista pornográfica ela teria direito ou não à imunidade, tá? Já que a gente não pode dizer que ela divulga cultura. E qual é outro ponto interessante é que a Constituição, no artigo 227, ela protege a família, tá? Deve ser preservado. Acho que até vale a pena a gente ler rapidinho, não custa, que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, programa, cultura, dignidade, respeito à liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-la à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo assim, revista pornográfica acho que não se enquadra aqui, na verdade vai contra esses princípios, são os valores familiares, de forma que ela, entendemos, não deveria ter direito à imunidade, tá bom? O parágrafo 4º do artigo 150, ele trata também da questão da imunidade, a imunidade prevista na linha B e C, que fala o que de certa forma eu já disse antes, tá?
As vedações da linha B e C compreendem somente o patrimônio, renda e serviço relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Entra de novo naquela discussão que, quando a entidade, mesmo essa de assistência social, estiverem desenvolvendo uma atividade que de certa forma, fere a concorrência, tá? Ela não tem direito à imunidade, por força do 173 da Constituição. Porque é importante lembrar que muitas vezes as entidades, elas acabam falando não, que eu desenvolvo uma atividade, toda a receita, abre um supermercado e diz que a receita do supermercado toda a receita do supermercado vai ser destinada para a finalidade da entidade. Sim, pode ser que seja realmente tudo destinado para a finalidade da entidade, mas ela está ferindo a livre concorrência e isso não pode, tá? De forma que essas atividades da ótica privada, que firam a concorrência, não tem direito a benefício da imunidade, devendo sempre se interpretar a imunidade com 173, parágrafo 4º. Só uma questão importante que eu esqueci de falar em relação à imunidade das entidades de assistência social e instituição de educação, que trata de uma questão que geralmente está em discussão, que é a questão da não distribuição de lucros para os criadores da entidade, tá? Eu disse antes que realmente você não pode distribuir lucros. Entretanto, muitas vezes a Receita Federal vem autuando aquelas entidades os diretores atuam de forma profissional na entidade, ou seja, eles recebem por um serviço profissional prestado à entidade. Apesar de eles serem do corpo diretivo, eles não são remunerados por estarem no corpo diretivo, mas eles são remunerados, por exemplo, por darem uma aula, tá? Então, eu profissional, apesar de eu ser diretor dessa entidade, eu também dou aula. E eu dou aula nessa entidade. E eu sou remunerado por essa aula que eu estou dando. E não por eu ser diretor. Até porque, sendo assim, eu não posso receber por essa qualidade. Mas sim, posso receber, a Constituição me permite que eu receba por uma atividade profissional que eu preste. Por fim, acho que cabe apenas a gente lembrar o princípio da uniformidade, tá? Que prevê no artigo 151 e 152, que em resumo ele trata que os tributos devem ser uniformes em todo o território nacional. Se a gente for ler rapidinho o inciso 1º, se vocês lerem o inciso 1º, o inciso 2º e o artigo 151 e o artigo 152, respectivos incisos, você vai ver que o artigo 151, inciso 1º, ele permite uma política de incentivos fiscais de natureza regional. Se você vê o inciso 2º, ele está aí para eliminar o risco de uma tributação mútua indireta. Se você pega o inciso 3º do artigo 151, na verdade, ele visa só que a União interfira numa política estadual ou municipal. E o artigo 152 é vedado os Estados, Distrito Federal e município estabelecerem diferença tributária entre bens e serviços. Na verdade, ele reproduz, seria praticamente cópia do princípio da isonomia, e pede que haja uma tributação diferenciada em razão da procedência ou destino do bem. E com isso, eu espero que tenha ficado claro, eu tenha conseguido passar algumas noções acerca dos princípios constitucionais tributários, que são as barreiras ao poder de tributar, e damos por encerrada essa aula.